Nossas boas-vindas a todos os amigos do Diálogo Espírita. O quadro Nós e o Mundo de hoje pretende responder uma pergunta. Quantas vezes devemos pensar em Deus durante o dia? Isso mesmo. Algumas pessoas têm o hábito, por exemplo, de orar 3 vezes ao dia, pela manhã, à tarde e antes de dormir. Tem religião que determina que se ore 5 vezes ao dia. Nada de errado com isso. Embora talvez a gente possa discutir o aspecto de ser uma imposição e não exatamente um ato espontâneo, de livre vontade. O fato é que podemos pensar em Deus sem necessariamente orar. Pessoalmente, pensamos que se Deus estiver presente nas nossas cogitações diárias, de um modo praticamente permanente, tanto será melhor para nós. Estaríamos praticamente numa ligação direta, online, com as forças superiores. Mas vamos deixar essas especulações às apresentadoras do quadro. Nós temos ainda em presença literária a obra Luz nas Trevas, da autora espiritual Joana de Ângeles, de psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. O Espiritismo Responde, para o qual indagarmos se a deficiência visual ou auditiva, por exemplo, representa o pagamento de dívidas de vidas passadas, e as razões dos fatos, alguns comentários complementares de um tema já debatido aqui em um programa recente, que falava sobre os tipos de desejos, com ênfase naqueles que rebaixam o espírito da condição humana. O Diálogo Espírita está no ar. Olá, amigos, é uma alegria estar aqui com vocês no quadro Nós e o Mundo. Estou aqui com a minha amiga Rose Heidman e nós vamos falar de um tema que eu acho que é necessário para os dias de hoje, sempre foi, né, Rose? Que é quantas vezes nós devemos pensar em Deus durante o dia? Bem, esse tema, ele engloba, na verdade, abre um leque de possibilidades, não é, Rose? Porque quando nós estamos iniciando, quando nós estudamos e nos preparamos para falar sobre ele, a primeira parte que vem é que o quanto é importante nós lembrarmos da questão número 1 do Livro dos Espíritos, que diz: o que é Deus? Causa de todas as coisas, inteligência suprema, Deus, que é o nosso Pai Criador. Então, quando nós pensamos de uma maneira geral sobre Deus, nós também precisamos entender de forma lógica que Deus precisa estar, nós precisamos lembrar da existência dele, precisamos ser humildes, precisamos saber que ele é o nosso Pai, que ele é o Criador de tudo, inteligência suprema, como traz lá. Então, Rose, como a gente pode ajudar o nosso público a entender melhor isso? Quantas vezes nós precisamos lembrar de Deus durante o dia? Bom, primeiro nós temos que pensar, no meu entendimento, claro, naquilo que os próprios Espíritos nos responderam, sobre a nossa capacidade de nos conectarmos com Deus. Eles nos disseram que para a compreensão da natureza divina nos falta como que um sentido, talvez mais o senso, se a gente pegar a palavra original em francês. Não um sentido físico, mas uma capacidade intelectual, o senso da capacidade de entendermos. Mas se nós pensarmos em Deus como a inteligência suprema, criadora de todo o universo, que por sua própria natureza estaria em toda parte, portanto nem sequer se move, portanto está além do tempo, porque o tempo depende de movimento, que conhece passado, presente e futuro, e tudo se confunde, tudo é uma coisa completa e perfeita às suas vistas. Nós temos que entender que a nossa existência humana, na sua fragilidade, muitas vezes nos leva a desanimarmos, a deixarmos de sentirmos o propósito da vida, das nossas lutas, que às vezes trazem certas desilusões em seu bojo. A ideia de Deus, de alguma forma, dá sentido à nossa existência, dá capacidade de enfrentamento das dificuldades, das limitações próprias da nossa luta. A ideia de Deus associada à ideia da imortalidade da alma, de finalidade, sentido e destinação da alma para o aperfeiçoamento, nos dão força
para enfrentarmos a existência. Quantas vezes devemos lembrar disso durante o dia? Evidentemente, quando estamos nos momentos de lazer, de descontração, muitas vezes não sentimos a necessidade da lembrança. Mas nos momentos em que nos sentimos abandonados, ou em dificuldade, né, ou no desafio de superação pessoal para abraçarmos os nossos compromissos junto aos familiares difíceis, as dificuldades do emprego, ou sociais, ou da nossa própria saúde, com certeza nos lembramos. Na minha visão, se nós soubermos que Deus existe, que a nossa vida tem uma finalidade, e que nós temos uma fonte inexaurível de recursos na conexão com o Criador, nós vamos nos lembrar dele em todos os momentos da existência. Nos momentos alegres, como você falou, e nos momentos que a gente está passando por dificuldade, não é? Mas eu acho que é importante também a gente lembrar, né, daquela questão 621, que fala, onde está escrito a lei divina? Né? Na consciência. Então, quando a gente pensa isso, a gente também vai desenvolvendo a nossa inteligência, a nossa perspicácia, a nossa percepção de que existe algo muito maior, de que toda essa harmonia, de toda essa perfeição não seria por mero acaso, não é? Como alguns cientistas defendem. Então, quando nós começamos a raciocinar de maneira, a fé raciocinada, nós chegamos a essa conclusão, né, da presença de Deus. Nesse sentido nós temos que até repensar o que é oração. Oração é aquele momento em que nos recolhemos e buscamos a conexão com Deus. Um espírito superior precisaria muito de oração? Se a sua existência, os seus atos, os seus pensamentos já estão em conexão com Deus, precisa de momentos especiais? Nós precisamos. Por quê? Porque estamos mergulhados num dia a dia de desafios, de distrações, né? De compromissos materiais que muitas vezes não trazem no seu bojo necessariamente a preocupação com a finalidade e a espiritualidade. Então a gente precisa dedicar alguns momentos especiais, mas à medida que nós evoluímos e fazemos o nosso trabalho de casa, né, a conscientização de que a presença divina está conosco em todos os momentos e permeia tudo que nós fazemos, condicionando, direcionando o nosso processo evolutivo através das leis naturais, a nossa conexão passa a ser permanente, imanente a tudo que fazemos. E essa conexão não se dá apenas em momentos especiais de oração. A pessoa que trabalha honestamente, resiste a uma proposta indigna, atende bem, né? O funcionário que atende bem quem o procura, sem precisar que seja uma pessoa importante ou recomendada por um político. O médico que atende o pobre com a mesma atenção que dá ao paciente particular. O advogado que defende alguém que não tem como pagar com o mesmo empenho e cuidado que defende o outro que vai lhe pagar um alto honorário. São criaturas que estão orando à sua maneira, pelo trabalho direcionado a uma causa superior. A pessoa que passeia num parque, vê um vaso caído e para e junta, põe no lugar, ajeita a florzinha, dá água para uma planta que está morrendo na rua, de alguma forma está orando pelo trabalho em harmonia com esse ideal de elevação, de altruísmo que deve cercar a sociedade e que nos aproxima de Deus. E de certa forma reconhecendo, não é, Rose, a presença de Deus em cada coisa, que eu acho que esse é o treino maior que nós podemos fazer, de reconhecimento. Mas, Rose, existe uma maneira, né, o Evangelho traz bastante informações sobre a forma de orar, né, mas existe uma maneira de orar que a gente pudesse recomendar? Olha, André Luiz nos explica que os nossos átomos mentais, por assim dizer, eles quando nascem de emoções profundas, com grande intensidade, eles atingem as esferas superiores. Posso citar um exemplo simples? Uma vez eu estava numa cidade de fronteira, tinha 3 filhos na época, tenho bem mais hoje, um com quase 3 anos, uma com menos 1 ano e 3 meses e um recém-nascido de 3 dias. Tinha tido um parto difícil, não conseguia andar e estava sozinha de noite. A menina do meio, de 1 ano e 3 meses, começou a asfixiar. Puxa! E eu não tinha a quem pedir ajuda, não conhecia ninguém na cidade. Estava sozinha com os 3, não conseguia andar, alta noite, não tinha carro próximo.
Então, estava sem saída. Eu me lembro que eu sentei no quartinho de trás, era uma casa de madeira, de paredes finas, né? Só abaixei o braço assim e falei, Deus, socorro! E foi a experiência mais emocionante da minha vida. Eu vi o teto se abrir, aquelas estrelas no céu, e uma daquelas estrelas, ela começou a se aproximar. Uma luz, parecia o cometa Halley, quando eu vi de anos depois, né? Assim, em cone, até atingir a casa. E aquela entidade, né, só fez assim. Não sei quem era aquele espírito. E a casa se iluminou. E eu escutei a respiração do neném, assim. E foi acalmando, respirou tranquilo. Então, maneira de orar existe. Com confiança. Com certeza absoluta que ele atende. Porque os quase milagres acontecem quando estão na nossa programação, no socorro imediato às nossas orações. Nem todos, possivelmente, né, por causa da mediunidade, enxergariam o espírito se aproximando e depois subindo, até desaparecer entre as estrelas. Mas com certeza qualquer mãe em desespero veria o socorro atingir seu rebento, seu ente querido, porque melhorou na hora a criança. E às vezes, quando a gente ora com profundidade, parece que Deus não atende porque o nosso anjinho está na hora de partir e vai voltar para casa, né, sem a nossa companhia, desencarna, é porque realmente estava na hora, não havia outra programação para aquela criança. Mas ela, com a nossa oração, vai atendida em braços de mãe, vai com todo o amor e envolvimento e não está sozinha. Que lindo! Nossa, lindo relato, emocionante. Nossa, até hoje eu choro. Eu quase chorei aqui junto. Mas que lindo! Então a gente pode lembrar desse relato e nos momentos que estamos passando por alguma dificuldade, direcionarmos o nosso pensamento para o nosso Pai Criador e pedir essa ajuda, né? Aqui a Rose trouxe uma coisa que é traduzida lá no livro dos Espíritos e também no Evangelho, não é verdade? Que é a oração feita com a emoção, com o coração, sem precisar aquela fórmula repetida. Não que também a pessoa que faça não isso tenha méritos, não tenha méritos, não é? Mas aquele impulso que vem de dentro quando estamos numa dificuldade como essa, mas também em gratidão, em felicidade, quando estamos apreciando a natureza. Com certeza, não só na tristeza, né? Na alegria também. Quando a gente vê, nós vivemos muito, né? No passado e no futuro, ou com a depressão, ou com a ansiedade, né? Valorizar e se conectar com Deus exige que a gente viva plenamente o momento presente. Que nos foquemos no que está acontecendo aqui e agora. E em gratidão a quem nos proporciona a vida, nos conectemos com esse momento, que é o único em que nós podemos agir. O passado já acabou. O futuro a gente nem sabe se vai chegar da maneira que a gente prevê. Mas o momento presente, por uma ínfima fração de segundo que separa o passado do futuro, é aquele em que nós podemos agir. Se nesse momento nós estivermos conscientes de que o poder divino nos cerca e que dentro das necessidades humanas, do direcionamento dessa encarnação para a qual nascemos, dentro dos programas de trabalho dos nossos próprios filhos que não nos pertencem, que nós não sabemos qual é, se nós nos conectamos com essa energia, produzindo no bem, nós estamos orando pelo trabalho. Quantos materialistas dignos que a gente vê orar pelo trabalho honesto, ainda mais que não tenha fé a sustentá-los. E quantos religiosos indignos que nós vemos denegrir o momento de oração porque estão preocupados mais com a aparência e com o rito do que com a essência da união com Deus que está conosco em toda parte. Que lindo! Então, como a gente pode ter algumas dicas práticas, não é? Disso tudo que a Rose está falando. Primeiro, quando os Espíritos recomendam no Evangelho que a gente ore, né, com esse pensamento, essa força, logo que a gente acorda, em agradecimento e pela noite que passamos, pelo desdobramento que tivemos e pelo dia que teremos. Né? Que a gente faça isso de maneira sincera, que a gente faça várias vezes no dia, que não precise de uma fórmula, de um lugar de estar ajoelhado ou estar num templo. Não, pode ser na rua,
dessa forma como a Rose falou, fazendo com gratidão os nossos atos de bondade, não é verdade? Agora, Rose, quando você está em dificuldade, que oração você faz? Como você faz? Espírita que não tem oração, né? O socorro está valendo. Eu me apego ao Salmo 23. Gente, me desculpem, mas quando a gente está na beira do desespero quase, só a fé nos sustenta. Quando todo mundo virou as costas, aqueles que eram amigos, né, às vezes estão nos caluniando, perseguindo, que faz parte da existência humana. A gente não merece coisa melhor, senão não estaria passando por isso. Quando tudo parece que está perdido, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deita-me em verdes pastos e guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor de seu nome. Ainda que eu ande pela sombra do vale da morte, não temerei mal algum, porque Ele estará comigo. Muita paz. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a pandemia volta com força. No editorial, os últimos 2 anos da AD Paraná e os 2 próximos. Ainda, o quebra-cabeça das leis naturais e muito mais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos! Hoje, no Presença Literária, nós iremos indicar um livro que é um verdadeiro convite para o nosso reencontro e autoiluminação. É um livro de psicografia do Divaldo Pereira Franco pelo espírito Joana de Ângeles. É o livro Luz nas Trevas. É um livro que está embasado, alicerçado nos ensinamentos do Evangelho e com os ensinamentos atemporais da doutrina espírita. É um verdadeiro convite para que nós nos autoiluminamos. Pelo título, nós já fazemos a ideia do que vem por aí. São 30 capítulos de convites, 30 capítulos nos convidando para a nossa autoiluminação, tirar as trevas, a escuridão da nossa alma, para que nós possamos caminhar de forma segura, tranquila e harmoniosa. Este livro, além dele trazer todo esse conhecimento rico que vai nos embalar e iluminar a alma, ele também traz em suas páginas, no seu vocabulário ali, os sinônimos, o significado, as definições das palavras que nós, às vezes, no nosso dia a dia, não temos tanto costume de estar usando. Então, ele enriquece também o nosso vocabulário e ilumina a nossa alma. Este livro, ele nos convida porque ele mostra os ensinamentos de Jesus embasados no amor, na humildade, na perseverança. É um livro que vai iluminar nós e todos aqueles que estão ao nosso redor, porque nós mudaremos assim o nosso comportamento, a maneira de reagirmos, de agirmos diante dos desafios que todos os dias nos chamam para superá-los. Amigos, este livro, Luz na Treva, veja só, hoje é teu dia de amar. É um dos capítulos. Reencontros, testemunhos de fé. Então fica aqui a nossa dica. Onde encontrar esse livro? Venha fazer parte do nosso Clube do Livro. Acesse a nossa página. Você, além de ter a segurança e a comodidade, você ainda recebe na sua casa. Faça parte, venha ler. Hoje é o nosso dia de muito amor. Clube do Livro Espírita de Curitiba.
Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. No quadro Nós e o Mundo, do dia 18 de dezembro passado, nós tratamos de 3 tipos de desejos: os que elevam, os que fazem o ser humano estacionar e os que rebaixam. Minha intenção hoje é enfatizar um pouco mais estes últimos, ou seja, aqueles desejos que não correspondem às expectativas para seres que já atingiram a condição da racionalidade. Por exemplo, os indivíduos que se deixam arrastar miseravelmente pelos desvarios sexuais. Ou a glutonaria, a quem cabe a observação de que vivem para comer e não comem para viver. Ou ainda os que fazem de tudo para satisfazer o desejo de possuir roupas de grife, ou um carrão de luxo, ou um iate. São fúteis, exibicionistas, iludidos. Por causa deles, acabam escravizados e aviltados por práticas imorais, indecentes, corrompidas e corruptoras. Uma pessoa ganha o que com isso? Muitos problemas. Só isso. Provavelmente ainda um pouco, não se sabe quanto nesta reencarnação, e principalmente para a próxima ou as próximas. Ressaltando que há pessoas materialistas assim, carentes de valores mais elevados, despreocupadas com o seu futuro espiritual, mas que não são necessariamente más. Porém, via de regra, o que se vê é que o tal tipo de indivíduo, como frisamos antes, é capaz de tudo, não mede consequências para atingir seus objetivos e satisfazer os seus desejos, recorrendo, não raro, a todo expediente para conseguirem o que querem, abusando da inteligência, quebrando as regras da vida em sociedade, invadindo direitos alheios, ferindo, magoando, usurpando. Pessoas, algumas destas, cujos hábitos sexuais as fazem chafurdar na lama moral, presas ao primitivismo, vivendo no mundo de fantasias, de ilusões e de desequilíbrios. Ah, responde alguns, mas eu vivi. Simples. Terão muito do que se arrepender, muita dificuldade do confronto com a sua própria consciência. Não aprenderam nada, não progrediram em nada, continuam vazios, sem bagagem espiritual e terão que repetir necessariamente as lições de reajuste, de correção e de reconstrução da própria dignidade. Até a semana que vem. Olá, amigos. No quadro Espiritismo Responde de hoje, nos enviaram a seguinte pergunta. Gostaria de saber se 2 deficientes visuais ou auditivos, por exemplo, estão pagando dívidas do passado. Essa é uma questão palpitante. Por um lado, nós temos necessidade de sentir que Deus é justo. Portanto, se alguém sofre, se alguém tem uma limitação, alguma coisa que impede, às vezes, ou que atrapalha o acesso aos mesmos recursos que os seus irmãos, nós temos que pensar que ele está, de alguma forma, resgatando, deve, está pagando. Mas o conceito de pagar não corresponde exatamente ao que a doutrina espírita ensina. O que o Espiritismo nos ensina a respeito disso?
que os espíritos são criados simples e ignorantes, destinados a um processo provável de aperfeiçoamento contínuo para se aproximarem da grandeza divina de alguma forma, para adquirirem sabedoria, amor, experiência com os seus próprios esforços. Nesse sentido, enquanto o princípio espiritual habita as esferas subhumanas, está nas primeiras fases de evolução, mesmo humana já, ele sofre o processo evolutivo pela aplicação das leis divinas de fora para dentro. Ele está governado pelo instinto, que é um guia seguro, mas que, atingida a fase humana, já não é adequado para todas as circunstâncias. Enquanto ele está nessa fase quase que de cegueira espiritual, guiado pelo instinto, ele não é responsável pelas suas escolhas e pelos seus atos. À medida, porém, que ele adquire experiência, conhecimento e liberdade de agir, pode escolher até certo ponto livremente de que forma vai se portar, ele também tem como consequência a responsabilidade pelos seus atos. O binômio liberdade e responsabilidade é indissociável. Nesse momento, sim, ele, respondendo pelos seus atos, de alguma forma se ressente das escolhas mal feitas, da vontade mal direcionada, das condutas livremente adotadas que redundaram em prejuízo do seu próximo, da sociedade aonde ele se acolhia e de si mesmo. Nesse momento, sim, ele pode necessitar responder na mesma encarnação ou encarnações futuras pelos prejuízos causados a outrem. Pode ter limitações orgânicas no seu renascimento, dificuldades evolutivas de diferente espécie, mas que não são castigo, que não são mero pagamento de contas apenas, mas que representam oportunidades dele adquirir a experiência de vivenciar condutas e circunstâncias em que se portou mal, agindo corretamente dessa vez. O seu progresso, portanto, pode se dar sob dois aspectos básicos. Ele pode ter uma necessidade de um progresso acelerado e reencarnar com limitações que não são mero resultado de dívidas anteriores, mas que vão ajudá-lo a adquirir qualidades que ele ainda não possui, ou vão levar o seu grupo familiar a se unir em torno da sua deficiência e da sua dificuldade e de alguma forma se espiritualizarem nos seus anseios, nas suas reflexões. Pode também, ao desencarnar, após cometer desatinos em algumas encarnações, ter consciência de que está em desarmonia com o ambiente em que se acolhe. Está com a consciência pesada e então planeja reencarnações em que vai ter determinadas limitações, não por castigo simplesmente, mas por necessidade de trabalhar melhor e de valorizar um corpo sadio e a experiência evolutiva. E temos que lembrar também que mesmo tendo dívidas, resgatá-las é como pagar prestação atrasada de um bem que já se tem. Não significa evolução. Significa mera quitação do passado. Então, quer tenhamos dívidas passadas a resgatar, quer nós estejamos num processo acelerado de crescimento com limitações que nós escolhemos para nós mesmos, nós temos um desafio à nossa frente, que é o de enfrentarmos como protagonistas, não como vítimas, quaisquer dificuldades que tenhamos na presente encarnação. E sabendo que Deus nos coloca dificuldades na vida, não para que sejamos perdedores, mas para que as vençamos, buscando positivamente viver bem e sermos úteis, vivermos com generosidade no mundo que nos acolhe, sem nos perturbarmos com limitações que são transitórias, triunfando na existência. Muita paz, fiquem conosco.